20 de outubro de 2015. Recuperado de lesão muscular, Michel Bastos deve ser a novidade do São Paulo para enfrentar o Santos no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Peixe aposta em retrospecto positivo para vencer o tricolor. Nos últimos 5 anos, foram 4 disputas de playoffs contra o São Paulo. E o Santos levou a melhor em todas. Mistério na escalação e uma certeza. Diz aí, Gabriel Jesus. Vai ser um jogo duro, um espetáculo, mas a gente vai pra cima dos caras. Matemática aponta que Corinthians tem 95% de chances de ser campeão. O Renato Augusto diz que será uma catástrofe se o Timão terminar o ano sem o título brasileiro. E ainda, após escândalos, FIFA anuncia mudanças no regulamento e confirma eleições para o dia 26 de fevereiro. Olá, boa noite! Tá chegando a hora! Fluminense e Palmeiras, São Paulo e Santos começam amanhã a decidir quem vai fazer a grande final da Copa do Brasil. As informações do Verdão, do Tricolor Carioca e do Santos você vai ver durante esse Gazeta Esportiva. Agora nós vamos falar com o repórter Osmar Garrafa, que está neste momento no CT da Barra Funda. Cadê o Garrafa, Rodolfo? Põe o Garrafa na tela. Aê! Boa noite, Osmar Garrafa. Tá acompanhando aí o treino do São Paulo? É isso, Michele. Boa noite. Acompanhando o finalzinho desta atividade, você pode acompanhar lá ao fundo, praticamente já encerrada a última atividade do elenco São Paulino, antes da partida importante de amanhã contra o Santos, às 10 da noite no Morumbi, válida pelas semifinais da Copa do Brasil, e nós já falamos aqui do espaço reservado à imprensa. Aqui à nossa direita teremos daqui a pouco a entrevista coletiva do Michel Bastos, que será uma das novidades do São Paulo para esta partida. É o São Paulo tentando o seu título inédito, né? O São Paulo nunca venceu a Copa do Brasil, está a um passo de chegar a esta decisão, vai para esses 2 confrontos contra o Santos. A atividade de hoje à tarde, Michele, ela foi realizada com portões fechados. A nossa entrada, a entrada dos jornalistas, ela só foi autorizada por volta de 17h20, 17h25. Quando entramos aqui, no gramado, os jogadores apenas realizando o trabalho final de treinamento, né? Chutes a gol, trabalhos de finalização, cruzamentos, mas nenhuma pista da equipe titular que vai a campo. O que se sabe neste momento é que o Breno e o Carlinhos continuam entregues ao departamento médico. Os 2 jogadores estão se recuperando de lesões. O Michel Bastos, que esteve fora das últimas 4 partidas pelo São Paulo, deve mesmo ser a principal novidade. Há inclusive uma tendência que o Michel Bastos daqui a pouco venha para a entrevista coletiva. Vale lembrar que Santos e São Paulo vão para a 5ª semifinal, né, de sua história recente. E nas 5 semifinais, ou melhor, nas 4 semifinais já disputadas, o Santos venceu todas. Foram todas semifinais entre São Paulo e Santos, válidas pelo Campeonato Paulista. O Santos venceu todas, e todas as vezes que o Santos venceu o São Paulo em disputa de jogos semifinais, confrontos semifinais, o Santos acabou sagrando-se campeão. Isso não significa absolutamente nada em relação a esse próximo confronto, é apenas um dado estatístico. Foram as semifinais de 2010 do Paulistão, 11, 12 e também deste ano 2015. Neste ano, Santos e São Paulo já se encontraram por 4 vezes, sendo uma única vitória do São Paulo, um empate e 2 vitórias do Santos. O último confronto foi aquele na Vila Belmiro, você se lembra bem? Foi 3-0 para o Santos. O Michel Bastos, na oportunidade, foi preservado pelo técnico Juan Carlos Osório, ficou no banco de reservas, e aí, perguntado depois, na entrevista coletiva, o porquê daquele desempenho ruim da equipe são paulina, o Juan Carlos Osório deu uma declaração, no mínimo, polêmica, uma das tantas polêmicas que ele deu nesse curto espaço que dirigiu o São Paulo. Disse que era por falta de jogadores de qualidade. Os ingressos que foram colocados à venda para a partida de amanhã, numa carga total de aproximadamente 65, 66 mil ingressos, a última informação, o último balanço é de que 14 mil tinham sido vendidos de forma antecipada, uma expectativa de um público na casa de 35 a 40 mil torcedores para a partida de amanhã. O técnico Doriva vai para a sua 3ª partida à frente do elenco tricolor, tentando blindar o time do aspecto político.
político, né? Os bastidores continuam fervendo em função da renúncia do ex-presidente Carlos Miguel Aydar. O Leco é o presidente em exercício e convoca para o próximo dia 27 novas eleições, com ele, neste momento, sendo o candidato único, mas não está descartada a possibilidade de algum candidato da oposição lançar a candidatura e aí brigar com o Leco, mas este desdobramento só deverá ter novidades nos próximos dias. Um São Paulo provável para a partida de amanhã, não é confirmado ainda, com o Rogério no gol, o Bruno, Luiz Eduardo, Lucão e o Matheus Reis pela lateral esquerda, no meio campo, Rodrigo Caio, Thiago Mendes, Michel Bastos, que seria a grande novidade do time, mais o Paulo Henrique Ganso, no ataque, Alexandre Pato e Luiz Fabiano. Eu repito, daqui a pouquinho teremos entrevista coletiva, a tendência é que Michel Bastos venha conversar conosco, clima de decisão, mas fica realmente difícil afastar o clima tenso politicamente da bola rolando dentro de campo, e essa é a preocupação do técnico Doriva, que, repito, em 2 jogos ainda não venceu como técnico do São Paulo, uma derrota na estreia para o Fluminense e um empate com o Vasco pelo Campeonato Brasileiro no último final de semana. O São Paulo, que em termos de Brasileirão, só volta a campo no próximo final de semana contra o Coritiba, jogando no Paraná. Michele. Tá certo, Osmar Garrafa, muito obrigada por todas as informações. Boa noite, Celso Cardoso, boa noite, Chico Lang. Boa noite. Boa noite, Michele. Retrospecto do Santos favorável aí contra o São Paulo, né? E o momento também do Santos em relação ao São Paulo é melhor. Só que a gente estava num campeonato por mata-mata. De repente o São Paulo faz aí 2 gols em 15 minutos e aí, sabe, numa partida se muda todo esse contexto. Mas num primeiro momento, observando as duas equipes, o que elas têm feito na temporada, para mim Não fala que é o tema da enquete. Okay. Você vai falar que é o favorito, não é? Tudo bem. Chico Lang, boa noite, suas considerações. Segura, Celso, a emoção. Vou segurar, beleza, vamos lá. Boa noite, Michele, boa noite a todos vocês. Prazer estar aqui com vocês de novo. Evidentemente que o Celso tem razão. O momento atual, o São Paulo é um time que é inferior em quase tudo, né, ao Santos. Primeiro que o Santos contratou um técnico que é o Dorival Júnior, né, substituiu o Marcelo Fernandes e a troca deu certo. Né, deu muito certo. O Dorival teve aí domingo passado, né, Michele, aqui no Mesa Redonda, e contou como é que armou esse time, como é que recolocou o time no gramado, quem que ele promoveu, quem que ele não promoveu, que acredita muito no Renato e acredita muito também no Ricardo Oliveira, nessa reta de chegada da Copa do Brasil, mas está só um pouco preocupado com possíveis contusões. Que ele disse que jogou na chuva os 2 últimos jogos pelo Brasileirão. Isso pode ser que seja um sintoma de alguém estourar aí no jogo contra o São Paulo, que o Santos não vai querer perder. Agora, evidentemente, o São Paulo é o contrário. Mudou de treinador e piorou mais ainda do que já estava, né? Mudou de treinador por quê? Porque o seu Osório covardemente largou o São Paulo a 10 jogos do final do Campeonato Brasileiro. E jogaram a culpa, lógico, no Carlos Miguel Aydar. Mas quem foi o mau caráter? Aí teve uma porção de mau caráter aí. Mas o seu Osório também foi um deles. Porque não se faz isso. Não se faz isso. Nenhum técnico abandona um time a 10 rodadas do final do campeonato. Não se pode fazer isso. E com o São Paulo tendo chance de ser campeão ainda na Copa do Brasil. O cara fez uma tremenda, era uma cachorrada. Vamos parar de puxar o saco desse colombiano, porque ele foi sacana com o São Paulo. Agora, o São Paulino adora, acho que já tem gente comparando ele com o Tele. O que o cara fez? Ganhou o quê? Jogou aonde? O Tele, como jogador, foi campeão em tudo o time que jogou. E depois, como treinador, pelo amor de Deus, a contribuição para a história de São Paulo foi fantástica. O Galo Mineiro, então nem se fale. O Fluminense, então pera um pouco, né? O cara não é nada. E já estão... O Doriva piorou o time. Não é que piorou. Ele pegou uma bucha. Então tem que respeitar o trabalho do Doriva. Porque o sacana, o covarde, o cara de pau, foi o seu Osório, que chegou lá para ver um amistoso do México e dormiu vendo um amistoso. Então, quer dizer, boa coisa esse colombiano não era. Enganou todo mundo. Sérgio, eu me lembrei agora, Chico, desculpa, mas que ainda penso diferente de você. Sabe aquele ditado, o combinado não é caro? Quando ele assinou o contrato com o São Paulo, ele disse, o próprio presidente do São Paulo revelou isso, que se aparecesse uma proposta de uma seleção que vai disputar a eliminatória. Era do México. Não, ele já sabia que ia para lá. Ele foi bem claro. Ele já sabia que ia para lá. E a diretoria do São Paulo aceitou. Então, sabe. Por um punhado de dólares o cara se vendeu. Essa que é a grande verdade. Enquete do site Gazeta Esportiva.
Com o início das semifinais da Copa do Brasil, quem sai na frente amanhã no Clássico Paulista? Agora sim, Celso Cardoso. É o São Paulo ou é o Santos? No confronto, para mim, o favorito é o Santos. Amanhã, Santos. Chicão. Olha, Michele, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu diria o conselheiro Acácio, né? E campeonato de pontos corridos, ela se disputa de um jeito e campeonato mata-mata de outro. E o São Paulo tem a mesma chance do Santos de ganhar. Então, eu acho que nesse primeiro jogo, por jogar em casa e por estar aqui, né, como diria o Clóvis Bornai, que já morreu, mas o Godoy imita o Clóvis Bornai, né? Imita muito bem o Godoy, o Clóvis Bornai. Deve estar aqui, né? Então, acho que dá São Paulo. Bom, entre no site e vote. Aqui no Brasil, ser jogador de futebol é o sonho de muita gente, né? Talvez visando uma vida de luxo, fama, reconhecimento. Mas o que nem todo mundo sabe é que de um total de 23 mil atletas inscritos na CBF, menos de 1.000 têm a chance de jogar na Série A do Brasileirão. Vem aqui, Pascoal. Para piorar, muitos desses milhares de jogadores acabam desempregados quando eles chegam ao fim dos campeonatos estaduais. Aqui em São Paulo não é diferente, tanto que um time de futebol é sustentado pelo Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado só para manter em atividade esses desempregados. Acompanhe na reportagem de Fernando Gavini. Campo do Moquém, zona leste de São Paulo, pertinho da ponte Aricanduva, um gramado nem tão gramado assim. Num bom pedaço dele, o chão é de terra batida, um autêntico campo de pelada, de várzea, mas por incrível que possa parecer, é um treino para atletas profissionais. O técnico é Gerson Caçapa, ex-jogador que defendeu o Palmeiras nos anos 80. É um campo modesto, sim, mas isso que é o futebol, né? Porque eu acho que é a essência, né? E a gente trabalha aqui com muito amor, com muita vontade, muita dedicação, para que esses jogadores possam ter lugarzinho ao sol. Lugarzinho ao sol, porque todos os jogadores que trabalham 3 vezes por semana com Gerson Caçapa estão desempregados. Fazem parte do lado B do futebol, bem distante dos holofotes e do glamour dos grandes clubes. A oportunidade para jogar e manter a forma enquanto procuram uma nova oportunidade de trabalho é dada pelo Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo, que há 10 anos criou o chamado Expressão Paulista, nome do time dos desempregados, que conta com técnico, preparador físico, treinador de goleiros, fisioterapeuta e psicólogo à disposição dos jogadores. É fundamental para qualquer atleta, né? Porque você não fica parado. Você tem a condição de manter a forma física, manter o seu trabalho e não perder no ritmo, né? Tem jogo, tem treino e muito bom esse projeto. Quem também espera o próximo ano para poder jogar é o experiente lateral esquerdo Elton, de 29 anos. Nas categorias de base, jogou no Corinthians e tinha como companheiros jogadores que hoje fazem sucesso. Tinha o William, né, que está aí hoje, o Diego Sacomã também, que jogou na Ponte, entre outros, né, também teve uma participação de jogar com o Jô. Esses caras assim eram da minha época, né, o Bobô, que tá no Grêmio agora. O número de jogadores desempregados costuma aumentar no segundo semestre. E a principal causa disso é a falta de um calendário anual para a maioria das equipes do país. Para se ter uma ideia, aqui em São Paulo, dos 60 clubes que disputaram as 3 principais divisões do estadual, 27 encerraram suas atividades após a competição, que dura apenas 4 meses. O sonho de ser jogador de futebol é de muitos, mas fazer sucesso para valer na carreira é para bem poucos. A CBF tem mais de 23 mil atletas profissionais registrados, mas apenas 3% deles, cerca de 700 por ano, têm a oportunidade de jogar na Série A do Campeonato Brasileiro. Salários milionários é para uma reduzidíssima minoria. Pouquíssimos ganham um salário digno. A maioria esmagadora recebe entre 1 e 2 salários mínimos. Isso quando recebe. Às vezes também o importante é estar na vitrine, né?
Assim, eu penso assim, hoje eu queria muito estar na vitrine, não me importo nem muito com o salário. Eu estar na vitrine, acredito em mim, acho que se eu tiver espaço, vou desenvolver um bom futebol e é isso. Eric está fora da vitrine há 7 meses e recorreu a outra profissão, virou taxista para se sustentar. Esforço e superação não faltam a nenhum deles, uns mais, outros menos, mas todos ali continuam sonhando com um dia em que a vida vai se transformar. O sonho de estourar, o sonho de chegar num time grande, espero chegar aqui num time grande de São Paulo, ou até mesmo qualquer time grande do Brasil, e despontar para ser reconhecido e mostrar o trabalho. O segredo é não desistir, cara. Ter fé, acredito e tem que sempre ter personalidade, sempre acreditar no seu potencial. Até porque se não acreditasse, não estaria arriscando até hoje, né? Levanta essa poeira da boca por cima. Pois é, não é fácil, né? Seguinte, gente, no último domingo o Mesa Redonda estreou um novo horário, agora exibido sempre a partir das 9 horas da noite. Vamos das 9 às 11. Para acompanhar essa mudança e aproveitando as presenças do presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, e do técnico do Santos, Dorival Júnior, o nosso Osmar Garrafa acompanhou os bastidores do programa. Vamos conferir. Antes da bola rolar no Mesa Redonda, o debate muitas vezes acontece nos bastidores, nos camarins. E no último domingo não foi diferente. Antes mesmo de debater com nossos craques, o presidente do Timão, Roberto Andrade, falou do título brasileiro que está chegando. Mas claro que com muita cautela. Não. Ainda não acabou. Faltam 7 rodadas. 7 rodadas são 21 pontos. O Corinthians tem 8 pontos à frente, enquanto a conta matemática der para qualquer outro time nos alcançar, a gente não pode falar isso, o campeonato é muito duro. A cautela do presidente contrastava com a opinião do nosso time. 8 pontos para um time como o Corinthians já foi. Agora abriu uma vantagem extremamente importante, quase que irrecuperável para os adversários. Entre um papo e outro, um tempinho para cuidar do visual. E acreditem, Oscar Roberto Godoy é mais vaidoso do que a Michele Gianella. Que tratamento, hein? Uau! Exatamente às 21 horas, a bola rolou. E de cara, Godoy foi para o ataque. Uma coisa, por que o Andrés continuou com tanto poder? Não tem poder nenhum. Ele é superintendente do futebol, qual é o poder? Por que ele é superintendente do futebol? Porque eu quis. Posso, como presidente, nomear quem eu quiser. Claro. Isso é um direito que cabe a mim. E eu tenho total confiança nele, por isso que eu o coloquei. Eu não preciso ficar perguntando para todo mundo quem que eu tenho que colocar. Isso é decisão minha. Ele manda mais do que você ou decide mais do que você? Não manda mais que ninguém. Não? Ele manda no pedaço dele lá, como eu mando no clube. Além dessa polêmica, o presidente do Timão falou também sobre as renovações de contrato de Renato Augusto e Ralf. Renato Augusto, já dei um alô a ele, a gente está próximo de sentar, mas eu não vejo problema nenhum com o Renato Augusto. Nós não sentamos por falta de tempo, essa correria de treinamento, eu também correndo para o outro lado, mas não vejo problema nenhum, porque ele já mostrou vontade, já me disse que quer ficar no Corinthians. O Ralf, nós já sentamos, conversamos, estamos aguardando para fazer a segunda rodada de conversa, mas duro de convencer esse, está bem, mas eu converso com o Ralf, está bem andado, o Ralf faz parte do patrimônio do Corinthians. Mas e a dívida jogador... com os empresários? Essa é outra coisa, não é com o Ralf, é outra coisa. É possível a renovação independente do acerto? Independente disso. Roberto Andrade não foi o único convidado do Mesa. Recebemos também em nossos estúdios o técnico do Santos, Dorival Júnior, que chegou explicando o motivo de ter modificado radicalmente o Peixe para melhor. O Santos montou uma boa equipe no início do ano. E eu acredito que nós temos resgatado apenas a confiança dos jogadores. Agora, nós encontramos ali um caminho, os jogadores estão acreditando, estão confiando no trabalho de toda a comissão técnica. E eu acho que aos poucos vai caminhando, vai começando a encorpar. E eles estão sentindo que coisas boas possam acontecer. O confronto entre Santos e São Paulo pelas semifinais da Copa do Brasil também foi assunto. Primeiro 2 jogos com o São Paulo muito complicados, vocês sabem disso. É um clássico e por si só o clássico já se define. Mas eu acho que o Santos está se preparando para um novo momento.
Isso eu não tenho dúvidas que deva acontecer, então já não sei, mas que fatalmente vai acontecer. Todo domingo no Mesa é assim, bola na rede, convidados especiais e muita informação para você. Tchau, tchau. Meus amigos, a estreia do Mesa Redonda, novo horário, 9 horas da manhã. Foi da manhã sucesso. não, da 9 horas da noite, desculpa. 21 horas, melhor dizendo, né? Vamos falar o certo. Foi um sucesso. O público veio com a gente, demos um ibope excelente, né? E eu acho que acertamos na mosca, né? Diminuindo o horário, exatamente como estamos no horário de verão. O raciocínio da direção foi perfeita, né? Vamos passar o programa um pouquinho mais cedo, porque aí o sujeito vai dormir mais cedo também. As crianças podem ver e tal. E não teve outra. E não deu outra. Deu um público gigantesco, fabuloso. Passamos de 3 pontos de Ibope. Muito obrigado. E essa semana que vem estamos preparando mais um Mesa Redonda especial para você. Segredo, não vou falar quem vem. No decorrer da semana, você que fica atento e acompanhe. Agora, só para falar uma coisa, o presidente ficou bravo com a pergunta do Godoy, o Roberto Andrade aí, falou que sentou com o Ralf, conversou com o Ralf e tudo mais, né, para renovar o contrato. Mas o André Sanches hoje deu uma outra entrevista falando o seguinte, que nenhum jogador que tiver ação na justiça contra o Corinthians terá o seu contrato renovado. Que é um recado para o Ralf, os empresários deles estão com ação na justiça contra o clube. Então aí já tem um mas espera um pouquinho. Aí. Precisa ver, a diferença é a seguinte, Mi. O empresário dele é uma coisa, o Ralf é outra. Mas ele é do empresário. Não tem nada a ver. O empresário está cobrando coisas relativas ao Ralf. Ele está cobrando o passe que o Corinthians comprou. Isso. O Corinthians comprou uma porcentagem do passe do Ralf e não pagou o empresário. E agora? Não tem a ver com o Ralf. Mas não tem nada a ver com o Ralf. O Ralf pode renovar. Não tem nada a ver. O que o empresário pode fazer é cobrar o Corinthians na justiça. Isso ele pode fazer. Agora, ele não tem direito mais sobre... Não é o Ralf que está movendo uma ação contra o Corinthians por atraso de salário. Não é. O Ralf é tranquilo. Eu vi o Andrés conversando com o Ralf. O Andrés quer o Ralf no Corinthians. Não quer a ação. Sim, mas a ação é de terceiro. O que o Ralf tem a ver com isso? Não o Corinthians deve para o cara que paga a instituição, a empresa, seja lá o que for. Não está devendo para o Ralf, está devendo para o empresário. Tá o Ralf pode ser que olha o conflito aí, olha o conflito. O assunto agora é o vôlei. O São José fez prevalecer o mando do primeiro jogo ao vencer o SESI no duelo que vai decidir uma vaga para a final do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino. Destaque para o oposto Lorena, que comandou a equipe do Vale da Paraíba. Veja na reportagem do Garrafa. Apesar de estar jogando em casa, o São José sabia que o favoritismo estava com o time da capital. E no primeiro set, o SESI fez valer esse favoritismo, não tendo muitas dificuldades para vencer por 25-16 em apenas 25 minutos. Já o segundo set foi mais equilibrado no início. As equipes brigavam ponto a ponto e o experiente Lorena comandava a rapaziada do Vale e o time do SESI cometia erros infantis. Enquanto tudo caminhava bem com o São José, com o SESI a situação era oposta. E nem os ótimos Murilo e Serginho conseguiram parar a Águia, que fechou o placar também em 25-16. O terceiro set foi pegado. As equipes se alternavam na soma dos pontos. O SESI estava um pouco mais ajustado e precisou de 34 minutos para fechar a parcial em 25-22. O quarto set foi um show de voleibol. O resumo dele pode ser representado por esse rally na disputa do 22º ponto. E São José ficou com o ponto e também com o set, 25-23, 2-2, e a decisão do jogo foi para o tie-break. No tie-break, só deu Lorena, São José. O time da casa saiu na frente no placar graças à sua eficiência ofensiva e defensiva. E nesse ponto, a Águia do Vale fechou o set em 15-9. Final, São José 3, SESI 2. A decisão dessa vaga para a final do Campeonato Paulista vai acontecer no próximo sábado em São Paulo. O SESI terá a seu favor o apoio da torcida. Já o São José vai levar para a capital paulista o espírito guerreiro, que demonstrou hoje o atacante Lorena. Nesses jogos difíceis, que é o time do SESI, que é um time campeão de vários jogadores, já joguei lá também.
mostrar para a gente que nós somos capazes, principalmente na dificuldade. Nós mostramos que nós somos unidos, que nós gostamos um do outro e foi na superação. Estava difícil, é um time que bloqueia muito bem, defende muito bem e nós conseguimos superar isso. Lorena é um jogador que precisa estar recebendo bola e ele recebeu bola e conseguiu concluir, por isso que eles dispararam no tie-break. Mas está aberto, de qualquer maneira a gente tem que ganhar em casa e partir para o Golden 7. O escândalo da FIFA, deflagrado em maio deste ano e que resultou na prisão de vários dirigentes da entidade, começou a dar resultados práticos para a FIFA nesta terça-feira, visando coibir os casos de corrupção e também a recuperação da imagem da entidade. Uma reunião extraordinária foi feita pelo Comitê Executivo e importantes medidas já foram anunciadas. Em meio ao temporal causado pelo escândalo de corrupção na entidade máxima do futebol mundial, o Comitê Executivo da FIFA realizou nesta terça-feira uma sessão extraordinária com o objetivo de definir estratégias para recuperar a imagem da organização, reconhecendo e aceitando os erros inaceitáveis cometidos no passado recente. 2 temas centrais dominaram o encontro realizado em Zurique: a reforma estrutural e a eleição presidencial. O Comitê de Reformas da entidade anunciou medidas para evitar a perpetuação no poder, impôs o limite de idade para o presidente da FIFA em 74 anos e estipulou em 12 anos o período máximo de permanência no cargo. Mas, para terem validade, essas iniciativas ainda deverão ser debatidas na próxima reunião do Comitê Executivo, marcada para dezembro, e aprovadas no Congresso Extraordinário do dia 26 de fevereiro. Em relação ao processo eleitoral para definir o sucessor de Josef Blatter, suspenso por 90 dias por conta das suspeitas de irregularidades, o Comitê Executivo da FIFA manteve a data da eleição para o dia 26 de fevereiro. Dessa forma, o prazo para as inscrições será encerrado no dia 26 de outubro. Até o momento, apenas o príncipe jordaniano Ali Al-Hussein, que tem a candidatura oficializada. O francês Michel Platini, presidente da UEFA, corre contra o tempo para tentar reverter a suspensão de 90 dias imposta pelo Comitê Disciplinar da entidade e assim poder concorrer, mas as chances são pequenas. Já o brasileiro Zico precisa do apoio de 5 federações nacionais para entrar na disputa. Se Japão, Turquia, Iraque e Uzbequistão formalizarem a adesão, a CBF dará o aval para a candidatura do Galinho de Quintino. O Celso Cardoso, eu acho engraçado o seguinte, que ninguém fala em tirar a CBF do ar, né? Excluir a CBF, acabar com a CBF. Os caras querem mudar a direção da CBF. E é curioso que esse movimento aqui no Brasil, da FIFA no caso, e aqui no Brasil, em relação à CBF e à Federação Paulista também. Domingo passado, teve aqui o Roberto Andrade, e o Roberto disse o seguinte, que ele esteve na CBF e ficou impressionado com a organização da CBF. Ele falou. Aí depois veio o Dorival e disse assim, que está acompanhando os cursos na Federação Paulista de Futebol, o Mauro Silva também está lá agora, e ele está impressionado com a organização da Federação Paulista de Futebol. Quer dizer, o que eu estou percebendo é que ninguém quer criar uma coisa independente, fazer uma reforma de base, uma revolução. Ninguém quer fazer isso. Quer ficar com essa instituição que está aí, só que quer mudar os homens que estavam nos postos chaves. Eu não sei se isso vai dar certo, porque para mim o que está podre é a instituição que não serve mais, que já foi usada, desusada, primeiro pelo João Avelange, aí depois agora para esse Josef Blatter, enfim, aqui a Federação Paulista de Futebol era do Eduardo José Fará, depois passou pro Marco Paulo Del Nero, e vai, quer dizer, não tem isso não é reforma, isso não é revolução. O futebol estava precisando de um choque, de uma coisa de base, uma estrutura de base. Os clubes teriam que assumir, como as seleções deveriam ter que assumir a direção da FIFA, né? Mas ninguém quer saber nada disso, cara. É um negócio impressionante, só querem mudar as moscas, né? O resto continuou mesmo, para não falar uma bobagem aqui, né? O resto continuou mesmo. Quer dizer, eu não sei se isso vai dar certo, eu acho que não. Porque o que está errado é a instituição que não presta, que tem conta em paraíso fiscal e etc e tal. Na verdade, e não. Agora Quem o negócio é impressionante. Presta são as pessoas que dirigem. A instituição tem que existir, não tem como. Eu acho o seguinte, se a instituição passou de mão em mão, veio lá do Sir Alfred Hansen, passou para o João Avelange, o João Avelange passou para o Blatter, e desde aquela época lá do inglês, lá atrás, já não prestava, então tem que acabar a FIFA, não tem que existir mais FIFA. Tem que se criar uma outra coisa. Tem que se criar uma outra coisa. Eu particularmente penso assim, se a Federação
Paulista é corrupto do jeito que falam que é, tem que acabar a federação, tem que acabar a CBF e começar uma outra coisa. E na minha cabeça funciona assim, tem que começar do zero, é terra devastada. É o Corinthians na segunda divisão. Começou do zero e chegou ao campeão do mundo. É assim que tem que ser, na minha opinião. Agora, mudar só os nomes, eu acho que não vai dar certo, não. Tá gostando do nosso programa? Tem alguma sugestão, alguma crítica? Você pode falar com a gente através do Twitter do programa, endereço twitter.com/Gazeta Esportiva. Lá você fica sabendo tudo que rola no Gazeta Esportiva, tá? E você pode rever os programas no site da TV Gazeta, tvgazeta.com.br. O Corinthians volta a campo só no domingo contra o Flamengo em Itaquera e ele aproveita a semana livre para treinar e curtir a liderança folgada no campeonato. Mas apesar dos 8 pontos de distância para o Galo, faltando apenas 7 rodadas para o fim do Brasileirão, ninguém quer assumir que o título já está ganho. Líder do Brasileirão, o Timão alcançou no fim de semana a maior vantagem sobre o Atlético Mineiro desde que assumiu a primeira colocação. São 8 pontos de distância para o segundo colocado, faltando apenas 7 rodadas, o que faz os matemáticos cravarem que a turma de Tite tem 95% de chances de ser campeão. Faltou a gente vencer os jogos e a gente olhar e ver que o Atlético não vai conseguir chegar mais. Enquanto isso, está aberto o campeonato. 21 pontos ainda a disputar. Então não tem por que comemorar. Renato Augusto tenta manter os pés no chão, mas os números corintianos impressionam. O Timão tem 72% de aproveitamento dos pontos disputados. É dono do melhor ataque, da melhor defesa e do melhor saldo de gols do Brasileirão. Acho que é um time muito equilibrado. Ataca com um número de jogadores da mesma forma que defende. Então todo mundo ataca, todo mundo defende. Você vê um jogador como o Jadson, que todo mundo dizia que era preguiçoso, que não queria marcar, correndo o que está correndo. Então isso mostra que no nosso time quem não correr não joga. Hein? Por tudo isso é difícil acreditar que o Atlético Mineiro tenha condições de ultrapassar o Corinthians. Mesmo com o confronto direto entre as duas equipes marcado para daqui a 2 rodadas. O último jogo antes de enfrentar o Galo será exatamente contra o Flamengo. Partida que marcará o reencontro da Fiel com Paulo Guerreiro e Emerson Sheik, ídolos que deixaram o clube no primeiro semestre. Estou preocupado com a gente, não estou preocupado se o torcedor vai aplaudir ou vai a eles não. Quero que eles apoiem a gente do início ao fim, vamos correr do início ao fim e sair de lá com a vitória. Sem Guerreiro, o meio-campo se tornou o principal protagonista do time, com destaque para Renato Augusto e Jadson, as estrelas que mais têm brilhado. Eu até mudei um pouco minha característica, comecei a passar um pouco mais para poder receber o passe dele, já que ele tem um passe muito bom e tem dado certo, não é à toa que ele tem um número bem extenso de assistência. E assim o Corinthians foi se encaixando, subindo na tabela até assumir a ponta, liderança que o Timão não larga desde a 18ª rodada e pretende ficar com ela até o fim do campeonato. Faltam 7 jogos para tudo terminar. E não colocar o dedo que falta para botar as 2 mãos na taça seria uma tragédia. Pela responsabilidade que a gente tem, pelo que a gente vem demonstrando dentro do campo, seria o fim do mundo para a gente, né? Eu acho que não só para a gente, para o torcedor, para a diretoria, a presidência do clube, seria uma catástrofe. Como eu costumo dizer aqui, Chico. A hecatombe é essa? Seria essa? Parecido. Como eu costumo dizer, só uma hecatombe tira esse título do Corinthians, por tudo que a gente tem visto. A gente ouve muita coisa, vai parar por causa da data FIFA, o time vai perder o ritmo, blá, blá, blá. Não. O Corinthians ocupou esse tempo para aprimorar a forma física. E veja só, como costuma dizer o Tite, né, mas não é discurso, é um time que promove muita intensidade. O que ele quer dizer com isso? É um time que marca a saída de bola. Então, quando você se propõe a marcar a saída de bola, você tem um desgaste físico muito maior. Tanto que era muito comum você ver uma equipe marcando saída de bola nos primeiros 15 minutos, 20, depois volta, porque não dá para... Porque você tem que marcar e voltar, e voltar. E aí o que fez o Corinthians nesse período? Aprimorou a forma física e a gente viu contra o Atlético Paranaense, a gente viu contra o Goiás. É um time muito forte
intensamente falando. Mas tinha uma dúvida na cabeça do Tite, como é que reagiu o time depois dessa parada mesmo. Porque ele achava que o time estava embalado, aí de repente dá uma parada. É que o time continuou embalado depois da parada. Foi benéfica a parada para o Corinthians. E outra coisa que eu acho legal, todo mundo está pensando, será que o Corinthians vai perder? Será que o Corinthians vai perder? Aí eu pergunto, será que o Grêmio e o Atlético vão ganhar? Porque levaram 2 sabugadas nesse final de semana, que para recuperar psicologicamente é difícil. O Atlético pega a Ponte, o Grêmio não sei quem pega, mas o Grêmio perdeu o Chapecoense, 3-2 de virada, no Olímpico. E o Galo perdeu de 4-1 para o Sport. Nossa. Quer dizer, foi um saco de dela. Eu estou todo preocupado, será que o Corinthians mantém? Não sei se mantém os outros, será que vão ganhar? Essa que é a pergunta que tem que ser feita, né? Porque os que vêm lá atrás estão bem lá atrás. Fluminense e Palmeiras começam a decidir amanhã no Rio de Janeiro uma vaga para a final da Copa do Brasil. Mal no Brasileiro, o tricolor carioca aposta todas as fichas do ano na Copa do Brasil. Mas, no caminho, o Flu terá pela frente um rival que tem sido uma pedra no sapato durante esta temporada. Sem chance de título no Campeonato Brasileiro, a turma treinada por Eduardo Batista está com a cabeça toda voltada para as semifinais da Copa do Brasil. E o primeiro jogo será amanhã, às 10 da noite, no Maracanã. Jogo difícil, um adversário de qualidade. Acho que as duas equipes vão entrar na quarta-feira em condições iguais, 50% cada lado de chances de passar para o final. Estamos nos preparando muito bem. Sabemos que no Campeonato Brasileiro não temos chance de títulos e sim na Copa do Brasil a possibilidade é muito grande. Além do equilíbrio na partida já esperado pelo zagueiro Gum, o duelo entre os dois times também será comemorado pelo defensor. Afinal, ele vai completar 300 jogos com a camisa do tricolor carioca. É uma marca para mim de muita alegria, né? Poder atingir uma marca dessa expressiva num clube como o Fluminense, tem tradição. Tá chegando próximo aos 300 jogos e saber que foram muitas batalhas, né? O Palmeiras tem sido uma pedra no sapato do Fluminense esse ano. Foram 2 jogos diante dos paulistas e 2 derrotas. Na última delas, uma goleada por 4-1, que culminou com a demissão do então treinador Anderson Moreira. No Palmeiras, o Verdão terá problemas para enfrentar o Fluminense amanhã, principalmente no meio de campo. As informações do Palestra com Alexandre Silvestre. Com boa parte do treino fechado para a imprensa, registramos apenas finalizações, cobranças de faltas, o Zé Roberto de contrato renovado por mais uma temporada, o Arouca em recuperação física, só correndo e fora do jogo de amanhã, assim como o Robinho, que nem para o campo vem. O Rafael Marques querendo uma boquinha no time, o Egídio também, ambos devem começar na reserva. Devem porque o professor Marcelo Oliveira faz mistério e Jesus não cometeria o pecado de entregar o ouro para o inimigo. Olha, cara, amanhã contra o Fluminense lá, antes do jogo você vai ver a escalação. A gente fez algumas movimentações, a equipe. Amanhã vocês ficam sabendo o time. Mas na coletiva, o Gabrielzinho, na inocência dos 18 anos, dá pistas quanto à armação das jogadas. O Dudu e o Alione acho que tem um potencial muito forte para jogar de meia. Fernando Praz, Lucas, Jackson, Vitor Hugo e Zé Roberto, Giroto e Amaral, Dudu, Jesus, Alione e Lucas Barrios no ataque. Essa é a provável escalação do Palmeiras para o primeiro jogo da semifinal contra o Fluminense amanhã no Maracanã. E olha que o Verdão na Copa do Brasil como visitante fez gols em todas as partidas. O time fez muitos gols sim fora, mas a gente tem que pôr na cabeça que vai ser um jogo duro e se a gente marcar, com certeza com a bola no pé a gente vai jogar. Ou seja, a ideia pelo jeito não é ficar esperando o Fluminense. Vai ser um jogo duro, um espetáculo, mas a gente vai pra cima dos caras. A gente vai pra cima dos caras, que coisa. E o Palmeiras é favorito. Claro que a gente está falando de um torneio mata-mata, né, Chico? Então, essa história de favoritismo é muito relativa. O Grêmio também era favorito contra esse mesmo Fluminense. E o que aconteceu? O Fluminense passou pelo Grêmio. O Grêmio tinha empatado o primeiro jogo no Maracanã, 0-0, achando que era um resultado sensacional, porque ia jogar na sua arena, blá, 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 e aí?
foi eliminado pelo Fluminense. Então o Palmeiras tem que tomar muito cuidado. Esse critério de gol fora de casa, ele é muito importante. Então o Palmeiras, quando o Gabriel diz, vamos para cima dos caras, é fazer gol. E de repente faz lá 2-2, mesmo que perca com gols, fica mais fácil de mudar essa diferença. Olha, o meu querido Celso Cardoso e torcida do Palmeiras, não fiquem chateados comigo, mas eu acho que o Palmeiras é um time muito irregular. E está falta assim esse aí, ó. O Arouca que está correndo ali e o Robinho. Com o Robinho e o Arouca, o meio campo do Palmeiras é outra coisa, né? Se aproxima mais do ataque, cria mais jogadas. O Robinho mesmo batendo falta na entrada da área é um terror. O Rafael Marques, você está vendo aí, o Egídio sobe de produção quando os dois estão em campo. Até o Zé Roberto joga melhor. Então, acho que esses dois, nesse primeiro jogo, vão fazer falta. Eu acho que, por causa disso, o Fluminense é favorito contra o Palmeiras. Do outro lado da chave, o Santos aposta num retrospecto para lá de favorável para surpreender o tricolor, mesmo jogando no Morumbi. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. Quando o zagueiro Werley chegou para a entrevista coletiva, imaginou uma pergunta, mas veio outra. Acorda, zagueirão. Queria que você definisse para mim o que você considera rivalidade. Você está falando em termos de times? Cara, dois clubes grandes numa cidade, né? Aqui em São Paulo tem uns 4 grandes. Cada um brigando pelo mesmo espaço, sei lá. Acho que é isso. Por quê? Porque quarta-feira tem Santos e São Paulo. Calma, Werley. Quarta-feira tem mais um capítulo da rivalidade do clássico Sansão. Quarta-feira vai estar em campo, né? Santos e São Paulo, dois grandes clubes aí de São Paulo, do Brasil, do mundo, disputando uma vaga para a final. E tenho certeza aí que vai ser 2 jogos duríssimos para nós. Nos últimos 5 anos, foram 4 disputas de playoffs contra o São Paulo. E o Santos levou a melhor em todas. Mas por aqui na Baixada, ninguém quer o rótulo de que o adversário é freguês. São Paulo é uma grande equipe também, tem grandes jogadores. E nós sabemos que a gente quiser chegar à final, nós vamos ter que trabalhar muito bem, porque vamos enfrentar uma grande equipe. Agora, uma pergunta fácil de responder e que o Werley ainda não sabe a resposta. Se fica no clube ou se sai em 2016. Eu acho que não é o momento ainda, né, da gente falar. Tem pessoas que cuidam disso, a diretoria do Santos também vai ver o que é melhor para o clube. E na hora certa nós vamos falar. Se tiver de ficar, eu vou ficar muito feliz, né, porque eu gosto muito do clube, dos meus companheiros. E se tiver de seguir a vida também, a gente vai seguir, sem problema algum. Werley ou Gustavo Henrique? Essa é outra pergunta, mas para Dorival Júnior. No clássico desta quarta-feira, um dos dois estará em campo. Certeza é a volta de Gabriel no ataque. Voltamos a falar do São Paulo, do nosso diretor, o Rogerinho, que encerra nessa tarde a preparação para o duelo contra o Santos pela semifinal da Copa do Brasil. Garrafa, alguma novidade por aí? Tá certo, Michele, é isso. Estamos aqui na sala de imprensa do São Paulo, aguardando Michel Bastos. A coletiva não teve o seu início ainda, já estamos quase com 19 horas. O treinamento já acabou há um bom tempo e aguardando a palavra do Michel, que deve mesmo ser a principal novidade, como adiantamos anteriormente. O que se sabe é que o São Paulo não terá o Breno e também o Carlinhos, 2 jogadores que continuam no departamento médico. O Michel como grande novidade e aí a definição do time, como o Doriva não vem para a entrevista coletiva, a definição da equipe só deve acontecer amanhã, momentos antes da partida no estádio do Morumbi. O provável São Paulo para a partida de amanhã contra o Santos, com o Rogério Ceni no gol, o Bruno pela lateral direita, na zaga Luiz Eduardo, Lucão e o Matheus Reis pela esquerda, no meio campo Rodrigo Caio, Thiago Mendes, Michel Bastos, mais Paulo Henrique Ganso, Luiz Fabiano e Alexandre Pato. Continuamos por aqui, aguardando a entrevista coletiva de Michel Bastos e talvez alguma outra novidade até sobre a escalação do São Paulo para esse jogo importante, o primeiro das semifinais da Copa do Brasil entre São Paulo e Santos, partida confirmada para o estádio do Morumbi amanhã às 22 horas. Boa noite, Michele. Boa noite, Osmar Garrafa. E é o seguinte,
seguinte, 2 destaques hoje no site gazetesportiva.net, tá? O primeiro é o importante retrospecto do Santos, que ultimamente tem levado vantagem nos confrontos decisivos contra o São Paulo. Então, o Dorival Júnior nunca perdeu como treinador para o São Paulo. Tá? O Dorival como técnico do Santos. Então veja lá, veja a galeria de fotos de todas as conquistas de 5 jogos aí do Dorival Júnior em cima do São Paulo. E o STJD pode denunciar, vai protocolar uma denúncia contra o goleiro Rogério Ceni por declarações sobre pênalti de bastidor do Vasco. E aí já foi confirmado, vai ser movido um processo contra ele que pode pegar uma pena de 15 a 180 dias de gancho. Celso. Tá no regulamento, né? Faz parte. Porque ele falou que foi um pênalti de bastidor e que já estava marcado antes do jogo o pênalti. Então, e sabe, às vezes você fala as coisas no calor, não dá para você cravar que foi um pênalti de bastidor. Porque veja só, o Vasco reclamou, o Eurico Miranda esperneou. E reclamou com razão, principalmente no segundo pênalti. Mas aí eu fico me perguntando, se realmente fosse uma manobra de bastidor, o árbitro poderia ter marcado também a mão do Luiz Eduardo, que me pareceu muito mais clara, por exemplo. O que o Rogério Ceni falou não tem sentido nenhum e deve ser punido, sim. O jogador fala lá, no calor da partida, sai de lá, não viu o jogo direito, ou não tem as câmeras que nós temos quando acompanhamos pela televisão, a chance de rever o lance várias vezes. Ele está no calor do jogo. Então fica quieto, porque muita coisa acontece no calor do jogo que você não fica sabendo, né? Eu, por exemplo, achei que não foi pênalti, mas tem muita gente que acha que foi. Quer dizer, ex-árbitro, inclusive, também. Quer dizer, então, eu não sou um cara onipotente, entendeu? A minha verdade absoluta. Na minha interpretação, não houve pênalti, mas respeito aqueles que acham que houve o pênalti. Então, se existe essa dúvida, você levantar mais pênalti que o primeiro. Você levantar suspeita em relação ao árbitro é delicado. Mas sabe muito delicado. Celso, é o tal negócio, né? O cara, quando está numa sinuca de bico, como estão os jogadores de São Paulo, eles procuram, vamos dizer assim, causas da crise. Eles sabem que estão lá dentro de São Paulo a causa da crise. Que a causa foi a saída do Osório, foi a má administração da Aidar, uma porção de coisa que atirou contra o próprio forte deles, né? Mas eles querem jogar a culpa para fora dali, até para aliviar um pouco o ambiente. O que fez o Eurico também na ocasião da Chapecoense. Isso até é uma defesa do ego são paulino, né? Vamos dizer assim, em linguagem freudiana. Na defesa do ego, que está pondo a culpa de fora. O cara não aceita a culpa dele, aceita a culpa dos outros. A culpa é dele, que me olhou feio, por isso que eu errei. Né? Quer dizer, aí não tem nada a ver, né, uma coisa com a outra. Então, é perfeitamente justificável. Mas ele falou bobagem, porque foi pênalti sim, o segundo pênalti foi pênalti e o primeiro pênalti foi pênalti também. Então, Rogério Ceni, cumpra a sua pena. Fim da enquete do site gazetesportiva.net. Quem sai na frente no duelo paulista pela Copa do Brasil deu que é o Santos, com 57% dos votos. Me informa aqui Rodolfo II, que hoje nos dirige no Gazeta Esportiva. Dirigiu bem, hein? Dirigiu bem, né? Dirigiu bem, opa. Arrasou, Rodolfão. Boa, Gorfo. Estamos com você. Amanhã, 6 da tarde, tem mais Gazeta Esportiva. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Boa noite. No Jornal da Gazeta a gente se vê daqui a pouquinho de novo. Até já. Tchau. Tchau, até amanhã. Of the sea, back to the block, Snoop Doggy Dogg, funky, yeah, the dot went solo on that ass, but it's still the same. Long Beach is